Olá para todos, sejam bem-vindos ao canal e vamos a mais um vídeo. Quando começa o Novo Testamento? A maioria das pessoas, se perguntarem a elas quando começa, elas vão dizer que é no livro de Mateus. Conforme você vê a foto no seu vídeo, que eu tirei da minha Bíblia, essa foto que você está vendo aí. Embora na divisão da Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão no Novo Testamento. Mas na divisão bíblica, só na divisão dos livros da Bíblia, feita por mãos humanas. Mas na história, o Novo Testamento começa em Atos, capítulo 2, quando a igreja foi fundada. O Velho Testamento encerrou na morte de Cristo, quando ele disse está consumado. Ali o plano da redenção humana foi concretizada. O Novo Testamento começou quando terminou o Velho, ou seja, a lei. Jesus viveu sob a lei. Ele veio sob a lei para cumpri-la. Muitos já devem ter visto pregadores usando coisas dos evangelhos, dos 4 evangelhos, para se aplicar em nossos dias. Claro que existem coisas que realmente se aplicam sim, é lógico, mas coisas da lei, não. Por exemplo, vou dar pelo menos 2 exemplos aqui para simplificar. Alguns citam Mateus 23 para aprovar o dízimo no Novo Testamento. Mas eles não entendem, alguns não entendem e outros fingem não entender que Jesus viveu sob a lei. Todo aquele cenário ali pertencia à lei. Jesus viveu sob a lei. E o diálogo entre Jesus e os fariseus, naquela passagem, veja que os fariseus eram uma seita judaica que viviam sob os preceitos da lei. Veja que Jesus disse que eles deveriam sim dar o dízimo, mas não desprezar o mais importante da lei, da lei. Então o contexto ali está se referindo à lei. Veja que ele disse da lei. Então nesse contexto eles viviam sob a lei, debaixo da lei. Não é o nosso tempo, é outro tempo. Outra coisa é apresentar crianças recém-nascidas na igreja, se baseando que Jesus foi apresentado. Examinando o contexto de Lucas 2, 21, acho que até o 23 parece, 21 a 23. Examinando o contexto, vemos que Jesus foi circuncidado ao 8º dia e posteriormente foi apresentado. Não tem problema nenhum apresentar a criança, não sou contra isto. De maneira nenhuma. É algo bonito, na verdade. No verso 23, diz que era segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho será consagrado ao Senhor. O contexto ali é da lei. Jesus cumpriu a lei, ele foi circuncidado ao 8º dia. Além de apresentado, ele foi circuncidado. Então, apresentar criança não é obrigatório em nossos dias, porque o Novo Testamento nunca citou, nunca obrigou e nunca mostrou uma criança sendo apresentada. E veja que além de apresentado, ele foi circuncidado. Então, se alguém achasse que essa prática fosse obrigatória só porque Jesus foi, deveria também circuncidar. Então, não é obrigatório. No Novo Testamento, esta prática não foi citado, nunca foi citado. Jesus, quando curou um leproso, ele disse, vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Então veja que esse texto também citado aí se referia ao Velho Testamento. Vai ao templo, ofereça a oferta conforme Moisés determinou. Hoje não tem templo, não tem Moisés, não tem lei. A coisa mudou. Então aquilo é um contexto do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa quando Jesus morreu. Começou quando Jesus morreu. E não quando nasceu.
Então não pode ser em Mateus a partir do capítulo 1, pois ali narra seu nascimento. Ali é o princípio e não o fim. Né? Então, se o filho é herdeiro, só herdará quando o pai morrer. É a lógica. O testador tem que morrer primeiro para começar o novo. Para compreender, vamos ler Hebreus 9, verso 6. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. O que isso quis dizer? O novo começa quando termina o velho. Gálatas 4, do verso 4 até o 5. Vamos ler. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja bem, vindo a plenitude dos tempos, completude. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele veio sob a lei, ele viveu sob a lei. Então veja que Jesus nasceu sob a lei e viveu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os livros onde narra a história de Cristo, são contextos da lei. A lei tinha centenas de mandamentos e ordenanças que nunca foram dadas como meio de salvação. Então, pegar uma ou duas passagens ali para se basear em coisas para vivermos hoje, não teria cabimento. O Novo Testamento começa, na verdade, em Atos 2. Mateus, Marcos, Lucas e João está no Novo Testamento apenas na divisão bíblica, né, que foi dividido a Bíblia ali, mas não na história. Na história não. Na história não começa ali. Né? Termina o Velho Testamento na morte de Cristo. Obrigado e até o próximo.